Galera, nos anos 90, a venda de histórias em quadrinhos estava em queda, tipo, uma queda muito grande mesmo, e até mesmo grandes editoras como a Marvel e a DC Comics estavam realizando poucas vendas. Elas tiveram que criar uma estratégia para aumentar suas vendas. Foi então que tiveram a ideia de unir alguns dos seus personagens mais famosos como se fosse uma mescla, uma mistura dos seus personagens mais famosos. Eles então criaram até uma editora que era um universo particular onde só existiam esses personagens misturados. E essas misturas ficaram muito curiosas. Acompanha comigo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Identidade Secreta. Vamos ver nesse vídeo os personagens da Marvel e da DC Comics que se juntaram. Os Desafiadores do Fantástico. Esta equipe é uma mistura entre duas das melhores criações de Jack Kirby, o Quarteto Fantástico e os Desafiadores do Desconhecido. Anunciados como os maiores trapaceiros do mundo, os Desafiadores do Fantástico enfrentaram um híbrido misturando o Brainiac e o Galactus, e o seu arauto, o Piloto Prateado, uma mistura do Corredor Negro e o Surfista Prateado. Os Desafiadores do Fantástico também eram exploradores do universo, e sua única aparição abriu algumas possibilidades de histórias fascinantes. Lobo, o Pato, um dos personagens mais alucinantes criados pela Marvel e DC. Lobo, o Pato, é uma mistura do caçador de recompensas Lobo e do ex-candidato presidencial Howard, o Pato. Lobo, o Pato, foi contratado para investigar os assassinatos de vários heróis desse universo criado pela DC e Marvel. Lobo, o Pato, possui uma grande gama de poderes, tanto do Howard e do Lobo. Sentidos de rastreamento aguçados, super durabilidade, além de ser um mestre do Quack Fu, um estilo de luta criado para esse personagem, e a insanidade que é uma qualidade do Lobo. Menino-Aranha. O Menino-Aranha foi uma mistura do Homem-Aranha da Marvel e do Superboy da DC, um clone de Peter Parker e do Superboy. Menino-Aranha dedicou sua vida a combater o crime depois que seu pai, o General Thunderbolt Ross, foi morto por um assaltante. Trabalhando como um agente do Projeto Cadmus, o Menino-Aranha lutou contra os monstros que o projeto havia lançado inadvertidamente. Mr. X. Mr. X não era apenas um cruzamento entre o Professor Xavier da Marvel e o Caçador de Marte da DC, mas ele também era um Skrull. Quando a equipe soube da sua ascendência Skrull, inicialmente levou a problemas, mas o compromisso do Mr. X com a justiça os conquistou. Entre os muitos poderes do Mr. X incluíam super força, assim como a capacidade de mudar de forma e de ler mentes. Exterminadora Slade Murdoch, também conhecida como Exterminadora, não apenas misturou o Demolidor e o Exterminador, mas também mudou de gênero. Slade já foi uma advogada de alto poder que ficou desiludida com o sistema. Trabalhando como assassina, ela foi capturada e usada como um experimento, e fez com que ela perdesse a sua visão, mas melhorou seus outros sentidos. A anti-heroína lutou com muitos outros vilões. Asa Lunar. Um cruzamento entre o Asa Noturna e o Cavaleiro da Lua. A origem do Asa Lunar junta o melhor de ambos dos personagens. O jovem Dick Grayson foi um acrobata de circo, mas foi forçado a sair quando foi descoberto que ele tinha transtorno dissociativo de identidade. No entanto, Bruce Wayne, um agente da SHIELD nesse universo, recrutou Grayson para a agência. Dick era fascinado pela Lua e assim criou um traje para refletir isso. Teve uma carreira ilustre na SHIELD, mas chegou a deixar a organização. Asa Lunar foi atraído de volta para o grupo pela morte de seu protegido, Jason Todd. Super Soldado. Superman é um dos maiores personagens da DC, assim como o Capitão América é da Marvel. Então foi uma escolha fácil cruzar os dois, criando o Super Soldado. O jovem Clark Kent se ofereceu para ser cobaia do Super Soro de Soldado. Só que este soro foi feito a partir das células de um alienígena doente. Como o super soldado, Clark lutou bravamente na Segunda Guerra Mundial, quase vencendo ela sozinho. No entanto, assim como o Capitão América, Super Soldado passou quase 50 anos no gelo e foi revivido nos dias atuais. Capitão Marvel.
Talvez o mais inteligente desses heróis misturados, Capitão Marvel misturou a encarnação de Billy Batson do personagem com sua contraparte Kree. Quando o jovem Billy Marvel diz a palavra Kree, ele se transforma em um super-herói adulto. Ao contrário do Shazam da DC, esta versão foi criada por superciência ao invés de magia. Velocista Fantasma. Velocista Fantasma foi outra fusão inteligente, misturando não apenas o motoqueiro fantasma da Marvel e o Flash da DC, mas jogando o Etrigan no meio. Blaze Allen se envolveu em magia, mas depois que alguém matou sua esposa, o mago Merlin o juntou a Etrigan. Como velocista fantasma, Blaze lutaria contra alguns dos piores vilões, incluindo o Dr. Juízo Final e o Duende de Duas Caras. Blaze ainda teve um companheiro, o jovem Wally West, Lanterna de Ferro. Cruzando Lanterna Verde com o Homem de Ferro, o Lanterna de Ferro era Harold Hall Stark. Stark era dono de sua própria empresa de aviões. Um dia, enquanto testava um avião experimental, ele foi puxado para a nave de um alienígena e durante o processo, um fragmento entrou no seu corpo. Isso teria matado se ele não tivesse confeccionado uma armadura dos destroços da nave alienígena. O traje era alimentado por uma bateria que lembrava uma lanterna. Como Lanterna de Ferro, Stark lutou contra Madame Safira e o Mandarinestro. Então chegou a hora para criar um místico personagem para ambas as editoras. Ao contrário do Doutor Estranho e do Senhor Destino, esse personagem foi encarregado de proteger o universo e sabia que se tratava de um tipo de mescla. Não importa o custo, ele sempre trabalha ativamente para preservar esse universo, enquanto outros magos buscavam restaurar os universos originais. Garra Negra. Uma mistura entre o Batman e o Wolverine. Garra Negra foi um dos personagens mais populares dessa fusão de universos, ganhando 2 livros durante o evento. Depois de perder parte de sua família durante a sua juventude, Logan Wayne se alistou na Força Aérea Canadense, onde foi experimentado e recebeu um esqueleto de adamantium. Libertando-se do programa Arma X, Garra Negra retornaria a Nova Gotham, onde usaria suas habilidades mutantes juntamente com suas habilidades de detetive para combater o crime. Essa fusão de universos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não mostra. Hoje em dia, a política corporativa impede que as duas empresas se cruzem. Isso significa que muitos desses personagens incríveis, pertencentes tanto a Marvel quanto a DC, nunca mais poderão ser vistos. Fala sério, você não esperava ver esses personagens loucos hoje, né galera? Deixa o seu like aqui no vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!